É um prazer estar aqui e é bem gostoso quando a gente faz essa Fermata Brasil, porque a gente vê semblantes já bem conhecidos, então é um privilégio realmente poder revê-los, né? Então é bem gostoso, esse momento é uma coisa assim especial que Deus tem nos dado. Então eu queria convidá-los já para a próxima Fermata Brasil, porque aí sempre é legal essa comunhão, é muito gostosa a gente poder curtir um pouquinho essa unidade. Como o Luciano falou agora há pouco, né? Nós somos uma só igreja, nós somos o corpo de Cristo. Então não dá para a gente ficar isolado para lá e para cá. É bom essa comunhão. E eu fico pensando que o Dr. Shed já deve estar curtindo muita coisa lá, né? E assim também eu estou querendo, e vocês também. Nós vamos ter, por isso que tem que ser eternidade, para conversar com tanta gente e para fazer perguntas para o apóstolo Paulo, para Pedro. Eu quero falar com Pedro, quero ver como é que ele sentiu aquelas ondas lá debaixo do pé dele. Ele falou, ai, socorro, meu Senhor. Vai ser muito interessante, vai ser muito interessante. E é gostoso a gente poder, pelo privilégio que Deus está nos dando, de poder ministrar a palavra de Deus, né? E eu não vou pagar dólar nenhum, hein? Vocês, pastores, eu não estou chamando ninguém de pastor, estou falando geral, assim. Vocês, pastores, ministros, vocês, pastoras, ministras, é um privilégio, mas também é uma responsabilidade que a gente tem de cuidar daquele rebanho pelo qual o Senhor Jesus morreu. É muito sério, né? É muito sério. Eu sou professor já há nem sei quanto tempo, muito tempo já. Sou pastor há 48 anos, falta só 2 para chegar aos 50. E 46 anos de casado. Tenho 6 filhos, uma só mulher. É bom que a gente deixe isso bem claro, né? E tenho 6 netos, 6 netos. Mas é muito interessante quando a gente tem essa oportunidade de poder compartilhar a palavra de Deus. E eu tenho falado, cada começo de semestre, nas minhas aulas, eu peço para Deus a misericórdia dele, porque, na verdade, é o seguinte, nós estamos trabalhando com pessoas que Deus tem resgatado. Nós estamos trabalhando com pessoas que vão, no meu caso, que vão para o ministério, vão trabalhar com pessoas por quem Jesus morreu. E vocês também, nós também, nas nossas igrejas. Então é muito especial, né? O fato de nós estarmos aqui para sermos revigorados. E a palavra de hoje, então, é essa daqui. Eu quero trazer para vocês essa palavra aqui, o valor da palavra de Deus. Por quê? Porque o texto que nós temos como o ideal desse final de semana é 1 Coríntios 14, 3. Se você quiser abrir a sua Bíblia lá, você vai ver uma palavra do apóstolo Paulo muito joia. Bom, mas quando você olha para a palavra de Deus, eu acho que todo mundo sabe o que está acontecendo aqui. Paulo está escrevendo para uma igreja que tem todos os dons, olha só, hein? Uma igreja que tem todos os dons, mas ao mesmo tempo é uma igreja infantil, uma igreja carnal. Paulo fala lá no capítulo 3 que ele não pode conversar de uma maneira um pouco mais profunda porque a turma não pegou ainda, né, a ideia do cristianismo. Também a gente tem que entender que é uma região completamente longe de Jerusalém, e aí, então, é uma novidade essa ideia de um Deus vindo até nós, morrer na cruz, né? Então, até que eles pegassem um pouco de maturidade, nós temos que entender isso daqui. Mas aí, se você olha para o capítulo 11, 12, 13, 14, você vai ver que Paulo está falando sobre o quê? Sobre o culto público, sobre o culto público. Ele fala sobre a ceia, fala sobre as mulheres, fala sobre os dons, e aí ele mostra o excelente caminho. Qual é o caminho? É o amor, é o amor. E aí, quando ele fala sobre isso, ele vai trabalhar especificamente com 2 dons no capítulo 14. E o comecinho do capítulo 14 é que nos inspirou a pensarmos nesse tema, né? Nesse tema de profetizar. Por quê? Olha só o que nós temos aqui no capítulo 14, versículos 1 a 3 e principalmente o versículo 3.
Sigam o caminho do amor, que é exatamente aquilo que ele colocou lá no capítulo 13. A maneira pela qual os dons podem ser ministrados na igreja tem que ser através do amor, porque senão fica o quê? Orgulhoso, né? Ah, eu sou o cara e tal, eu tenho esse dom. Ou então fica com ciúme. Ah, mas eu queria ter esse dom. Não, fica frio. Tem que deixar o amor, né? Ser o caminho sobre modo excelente. E aí Paulo fala exatamente isso no capítulo 14, versículo 1. Sigam o caminho do amor e busquem com dedicação os dons espirituais, principalmente o dom de profecia. Olha que coisa interessante. E aí ele fala uma coisa muito interessante lá no versículo 2. Pois quem fala em uma língua não fala aos homens, mas fala a Deus. De fato, ninguém o entende. Em espírito ele fala mistérios. Agora, versículo 3. Mas quem profetiza o faz para edificação, encorajamento e consolação. Essas três palavrinhas, esses três verbos aqui, esses três substantivos aqui, são fundamentais, são fundamentais. E quando a gente olha, e eu orei bastante quando o Luciano me convidou para estar aqui com vocês, todos nós vamos falar baseados nesse texto aqui, né, com outras ideias interessantes, mas esse texto aqui é o texto básico. E aí a gente fica pensando o seguinte, puxa, olha só o que a Bíblia faz, né? Olha só o que a palavra de Deus faz. O que ela faz, o que é? Olha só, não, pensa aí, sublinha aí. Edificação, encorajamento e consolação. Quando nós pensamos nisso daqui, realmente essas palavrinhas aqui são fundamentais. O que está escrito aí em negrito é fundamental. Então, você pensa, e eu fiquei pensando e orando, pedindo que Deus me desse uma orientação, e ele mostrou para mim claramente que o que é importante é a gente valorizar aquilo que ele deu para nós. É a sua palavra. Aquilo que o Luciano falou agora há pouquinho é exatamente isso. Quando os apóstolos perceberam que talvez eles pudessem divergir do foco que o Senhor Jesus tinha dado para eles, eles falaram, peraí, arranje auxiliares aqui e tal, mas gente de categoria, e porque nós temos cuidado com o quê? Nós temos um papel, oração e palavra. Então, mais do que nunca, nós temos que lembrar que nós temos uma responsabilidade. Quanto mais a gente conhecer a palavra, quanto mais a gente puder desenvolver uma palavra boa, né, que vem do Senhor para o nosso povo, com certeza o nosso povo vai ser edificado, vai ser encorajado e vai ser consolado. Valorizar e proclamar a palavra de Deus é o nosso dever para animar aqueles que o Senhor chamou para o ministério. Num certo sentido, vocês sabem disso, porque vocês já participaram da Fermata, o nosso papel é exatamente esse. Nós queremos encorajá-los, nós queremos equipá-los, para que vocês possam sair daqui ainda mais alegres, mais fortes, mais firmes no teu ministério, no ministério que Deus tem dado a cada um de vocês. Então, eu queria mostrar pelo menos algumas ideias, algumas verdades que nós precisamos considerar, principalmente com relação a esse texto básico que Deus tem nos dado para meditar. Primeiro, o que é profetizar? O que é profetizar? Nós temos várias pessoas aí, né, procurando o profeta para lá, para cá e tal, assim por diante, mas vamos dar uma olhada na palavra de Deus, o que é profetizar. E vocês conhecem esse cara que está mencionado aí, Augusto Nicodemos Lopes. É um cara muito bom, um cara de Deus, né? É um presbiteriano, firme, só não é batizado nas águas, só chuveirinho, mas tudo bem, não tem problema, tá bom? Eu tenho bastante amizade com ele, aqui é bem legal, e a gente tira uma de vez em quando, mas é muito legal. E ele dá uma definição muito clara, o que é profecia. Olha só, é trazer uma mensagem da parte de Deus à igreja e também àqueles que a lideram. Sob quê? Sob a influência pura do Espírito Santo. É impressionante isso.
Não dá para a gente ficar lendo a Bíblia de qualquer maneira, com as nossas ideias, não. Quem fez a Bíblia foi o Espírito Santo, que usou Paulo, Barnabé não, não, no meu, bom, depois a gente fala sobre Hebreus. Ah, Paulo, Timóteo, também não. Quem mais? Lucas, Moisés, Salomão, Davi. O Senhor usou esses caras para falar com a gente, para deixar registrada a vontade dele para nós. Então, tem que ser através do Espírito Santo. E essa mensagem consiste normalmente, especialmente, numa exposição da palavra de Deus sequencial. Nós temos, graças a Deus, lá na Rádio Transmundial, exatamente 2 grandes programas que mexem exatamente com esse tipo de coisa. O Através da Bíblia, que eu faço, e o Palavra em Canções, também, que eu faço, mas principalmente esse programa do Luiz Saião, que está sendo traduzido para tudo quanto é língua. Impressionante, impressionante. Tem sido uma bênção mesmo. Então, nós temos que fazer o quê? A palavra de Deus tem que ser comunicada. Então, quando isso ocorre, quando nós realmente entendemos que o Senhor faz esse trabalho, pela influência do Espírito Santo, quando a palavra é pregada, o necessitado, e é interessante, e vocês sabem disso daí, que a gente tem feito, é convidar pastores de alguma região, e muitas vezes o que a gente percebe é que tem muita gente que chega necessitada. E todos nós temos necessidade. Uma hora ou outra, a gente tem algum problema, tem alguma deficiência, a gente tem alguma ansiedade, então nós temos necessidade. E nós precisamos entender que essa necessidade não é nada demais, é simplesmente uma necessidade que precisa ser satisfeita. E a partir daí, então, o que nós podemos fazer? Lá na igreja, você tem que estar com muita percepção, com muito discernimento, para poder abençoar essas pessoas. E aqui, pela graça de Deus, nós temos feito isso a cada vez, cada semana, quantas vezes por mês a Fermata acontece pelo Brasil inteiro, fazendo o quê? Exatamente procurando fazer o quê? Procurando suprir as necessidades. Quando nós deixamos o Espírito Santo falar através de nós, quando estudamos profundamente a Bíblia, olha lá, como nunca havia percebido antes, o necessitado vai perceber as suas intenções do coração. Há um texto muito interessante lá em Deuteronômio, capítulo 8, que eu acho que você conhece. Quem está entrando na nova terra, na terra da promessa, quem é? É a segunda geração. E Moisés, então, está dirigindo aquele pessoal, ele mesmo não vai entrar, mas ele, então, dá uma palavra e relembra, lá no capítulo 8, relembra uma coisa, porque Deus colocou vocês no aperto contra a parede, para quê? Para que vocês soubessem se vocês obedeceriam ou não os meus mandamentos. Então, Deus nos coloca muitas vezes em situações para que a gente perceba a intenção do nosso coração. Não é que Deus não conheça, Ele conhece, mas Ele quer que você conheça aquilo que vai no teu coração, aquilo que você mesmo está fazendo. Qual é a sua intenção? E é muito interessante a gente perceber que quando damos liberdade para o Espírito Santo, como nós vimos aí nessa primeira palavra do Luciano, quando nós damos liberdade para Ele realmente nos usar, e quando nós pregamos, quando nós ministramos a partir do Espírito Santo, a pessoa que ouve, ela percebe que Deus está falando com ela de uma maneira como ela já leu várias vezes aquele versículo, mas de uma maneira diferente, Deus vai falar com ela. E por isso, então, nós devemos valorizar realmente a palavra de Deus. Olha só, o Espírito Santo lhes revela todas as suas dificuldades, as suas falhas, as necessidades que ele tem, do toque do Senhor. O Senhor vai mostrar para nós o quê? O erro do nosso caminhar, produzindo então uma convicção que só o Senhor pode resolver.
Isso é, ele vai mostrar para a gente que nós temos necessidade dele e ele é que tem a solução. Então, quando nós profetizamos, quando nós falamos corretamente, estudamos corretamente, pedindo a iluminação do Espírito Santo, e falamos então, ministramos a palavra de Deus, certamente as pessoas serão transformadas, serão preenchidas naquele vazio que muitas vezes têm. Então, persuadido, convencido pelo Espírito Santo, essa pessoa se prostra diante de Deus e recebe do Senhor aquilo que ele mais precisa. Eu queria que a gente lembrasse exatamente isso. Nós somos apenas instrumentos de Deus para que as pessoas sejam o quê? Edificadas, consoladas, confortadas. Edificadas. Eu e você, apenas instrumentos na mão de Deus. Lembramos bem aquele versículo que eu tenho citado em algumas ocasiões? Quem é Paulo? Quem é Apolo? Ninguém. Quem dá o recado verdadeiro é Deus. Ele dá o crescimento. Ele dá o crescimento. Então, eu e você, desculpe, eu e você não somos nada. Quem faz a obra é Deus. Então, quanto mais nós pudermos mergulhar na palavra de Deus, conhecer bem, pedir a iluminação, pedir a clareza para que a gente possa colocar isso para o povo, sem dúvida nenhuma, nós estamos profetizando, nós estamos trazendo a palavra de Deus para os nossos ouvintes. Profecia não é negócio de ficar adivinhando aqui ou adivinhando ali. Houve alguma coisa lá no Antigo Testamento, sim. Houve alguma coisa também no Novo Testamento, sim. Mas a palavra ideia, a ideia principal de profecia é entender e traduzir a Bíblia para o pessoal que precisa conhecer, precisa aprender a colocar isso em prática. Então, eu queria que a gente tivesse realmente entendendo que nós precisamos dar o valor devido à palavra de Deus. Por quê? Porque a Bíblia é sagrada. A Bíblia é sagrada. A Bíblia existe para que nós possamos, olha só, temer, compreender, respeitar e amar a Deus sobre todas as coisas. Ela é uma escritura sagrada. E aí, eu tenho que me lembrar do apóstolo Paulo, que era alguém realmente muito especial, amava a palavra de Deus. E ele fala o seguinte, está falando para Timóteo, a sua segunda carta, a última carta, vai morrer daqui a pouquinho, e ele fala o seguinte, e você, Timóteo, desde a infância conhece as sagradas letras, que são capazes de torná-lo sábio para a salvação mediante a fé em Cristo Jesus. Agora, quando você pensa nesse versículo, você fica pensando no seguinte, que texto é esse que Paulo está falando, que essas sagradas letras revelavam já a maneira pela qual nós podemos ser salvos? Você está com mais ou menos a ideia de que Paulo morreu por volta de 67, 68, então você não tem ainda o Novo Testamento completo. O que ele está falando? Que o Antigo Testamento já, que toda a palavra de Deus tem essa mensagem. Então, que bênção poder também pregar no Antigo Testamento. Tem lições preciosas lá. A Bíblia revela o quê? O poder de Deus, o desejo de Deus. Desde o início, ele queria um povo para ele, para que ele pudesse ser o Deus deles e eles seriam seu povo. E aí, nela, nós sabemos sobre a comunhão perfeita que houve lá. Infelizmente, o pecado destruiu essa comunhão e agora, pela graça de Deus, o que aconteceu? A própria Bíblia nos diz o quê? Que o Senhor Jesus veio para redimir, para nos resgatar, para nos levar novamente para a comunhão com o Pai. Gente, nós precisamos pregar exatamente isso. Quando você lê o livro de Atos, o comecinho dele, é muito interessante. Qual era o conteúdo da mensagem pela qual eles foram perseguidos? Pela qual eles foram perseguidos. Jesus ressuscitou. Jesus é o Deus. Deus o fez Senhor. Essa é a mensagem que nós temos que pregar para o nosso povo.
membros de igreja precisam relembrar isso constantemente. Por quê? Porque aí eles podem se colocar nas mãos de Deus. Podemos então edificá-los. Podemos fazer com que eles se coloquem completamente na mão de Deus. É dessa maneira que Deus quer que a gente faça o nosso ministério, que a gente desenvolva o nosso ministério. Graças a Deus, a Bíblia nos mostra exatamente isso. O Senhor Jesus veio para nos redimir e nos colocar novamente na presença do Pai. A Bíblia então nos dá o propósito pelo qual nós devemos viver. E é interessante que a gente sempre sabe do plano de criação, do plano de redenção, mas a gente não lembra muito bem desse texto de Efésios 2:10, que é o plano de santificação, plano de uma vida operosa, uma vida trabalhada pelo Senhor para que o nome dele seja honrado. Pedro também fala isso. Nós somos o quê? Raça eleita, nação santa, para fazer o quê? Para proclamar as verdades de Deus para aqueles que ainda estão nas trevas. A palavra de Deus é eterna, e esse texto de Isaías, para mim, é um texto muito lindo. A erva seca, a flor cai, mas a palavra do nosso Deus, ela dura para sempre. Glória a Deus por isso, glória a Deus. Então, a Bíblia é a verdade eterna. Todas as tuas palavras são verdadeiras e os mandamentos são justos e duram para sempre. O próprio Senhor Jesus também disse isso. O céu e a terra vão passar, mas as minhas palavras ficarão para sempre. Que bênção! Você está trabalhando, não é com um livro qualquer, não. Não é com um livro para você estudar, para você trabalhar. Não, é a palavra de Deus. É o recado de Deus para cada um de nós. E por isso, então, essa vida devocional nossa é importantíssima. Não é simplesmente um livro que eu vou usar aqui para fazer o quê? Uma mensagem para alguém. Não, eu quero ler porque eu quero saber o que Deus quer falar comigo. Primeiramente comigo. Para que depois, então, eu possa também conferir, distribuir aquilo que Deus tem me dado, para que outras pessoas também sejam edificadas. Nós precisamos entender isso aí de uma maneira muito clara. E aí eu quis colocar uma fotografia aqui, muito bonita, que é essa daqui, ó. E muita gente pensa que a palavra de Deus realmente é uma bênção, e é uma bênção mesmo, né? Mas não é essa maneira, não. Abrir a Bíblia e deixar ela aberta lá no Salmo 91, não, é muito legal o Salmo 91, mas se você não praticar, aquele que se esconde, não adianta nada. Pode deixar a Bíblia lá, 91, aberta, direto, não acontece nada. Se nós não mergulharmos na palavra, certamente não teremos essa bênção. Não teremos o quê? O cuidado do Senhor, a proteção do Senhor. Então, por favor, se você tem um escritório, alguma coisa assim, mude. Abra o Salmo 23, por exemplo. O Senhor é o meu pastor. Mas para você falar isso, você tem que falar que Deus é o teu Senhor. Você tem que ser submisso a Ele. Aí a coisa fica séria, né? Muito bem. Mas o que eu queria falar aqui também é o seguinte, olha só. Quando Paulo falou com Timóteo que a palavra de Deus é inspirada, aí eu peguei esse texto, já que Deus estava falando comigo que é importante a gente entender o que é profecia, aí eu olhei para 2 Timóteo, capítulo 3, e é impressionante o que Paulo fala sobre a Bíblia. Olha só, a Escritura, toda ela, Antigo e Novo Testamento, é inspirada por Deus. E útil para quê? Útil para quê? Para o ensino, para a repreensão, para a correção e vai nos instruir na justiça. E eu queria lembrar um pouquinho isso daqui, né? O que é ensino? É você falar as coisas que ninguém está sabendo. Pensa com uma criança, né? Eu tenho vários netos, tem uma escadinha aqui, inclusive hoje, dia 21 de junho, tenho um neto fazendo aniversário e o meu filho também está fazendo aniversário. Os dois nasceram no mesmo dia, 21 de junho. E nos meus netos, quando eles vão lá para casa,
quando eram bem pequenininhos, agora já não tem mais pequenininhos assim. O mais caçula tem 5 anos já, graças a Deus. E aí a gente falava, olha, não mexe ali, porque aqueles 2 buraquinhos lá vai fazer dodói no seu dedo. Não sabiam de nada. Então, ensino é isso, é falar alguma coisa que a gente não sabe, é colocar no papel alguma coisa que ninguém sabe. Muito bem. Mas, normalmente, nós, como seres humanos, fazemos o quê? Se está escrito não pise na grama, o que a gente vai fazer? A gente vai pisar na grama. Então, vem o quê? Vem a repreensão. Repreensão é reforço do ensino. Você entendeu o que o papai falou? Olha, não é para mexer naqueles 2 buraquinhos lá. Eu estou repreendendo, eu estou reforçando o ensino. Somente isso daí. Agora, nós somos o quê? Pecadores por natureza. Temos uma natureza adâmica, desobediente a Deus. E aí, o que acontece? Vai ter que ter o quê? A correção. A correção, realmente, o que é? É dar um apertãozinho. É corrigir aquilo que está sendo feito errado. Ensino a partir do nada. Correção já é uma apertada legal para que a turma faça o que... E Deus faz isso conosco, pessoal. Graças a Deus, porque nós somos filhos, Ele nos ama. Então, Ele nos corrige também. Isso tudo fazendo o quê? Para que nós façamos o quê? Tenhamos uma vida bonita, uma vida justa. Isso vai nos instruir na justiça. Para quê? E aí é que eu fico pensando, o nosso papel como líderes, né, como pastores, como pessoas que Deus nos colocou à frente do povo dele, para que todos nós possamos pregar, ensinar, ministrar, para que o homem de Deus e a mulher de Deus sejam o quê? Úteis para toda boa obra. E é ali que vem Efésios 2:10, porque aqueles planos todos de redenção, de criação, tem o plano de santificação. Isso é o plano de utilidade, o plano de fazer boas obras, para que Deus seja glorificado. Lembra de Mateus lá, capítulo 6? Jesus falando, capítulo 5? Façam boas obras, para que Deus seja, para que o mundo glorifique a Deus. Então, eu tenho que fazer exatamente isso, para que todo o nosso pessoal, toda a nossa congregação, toda a nossa comunidade, faça o quê? Caminhe para boas obras, sejam úteis, para que Deus seja honrado e seja glorificado. Diante disso, fica o quê? O recado de Deus para cada um de nós. Temos que levar muito a sério essa palavra de Deus, que podem nos ajudar a encorajar, a animar, a edificar, a consolar aqueles que Deus tem colocado sob nossa responsabilidade. E aí, pela graça de Deus, vocês sabem disso daí, graça de Deus. Já começou há algum tempo atrás com Edmundo, depois agora com Luciano. O Senhor tem dado esse ministério tão especial, aquele, como que é? Pit stop, né? Com os pastores. Que coisa linda. E aí é interessante a gente perceber o seguinte, nós vamos ter lá nas nossas fermatas, e nós temos tido nas nossas fermatas, e hoje também é uma fermata, obreiros que muitas vezes não tiveram oportunidade de estudarem profundamente a palavra de Deus, e aí então, pela graça do Senhor, através dessas palavras, através dessas ministrações, o que acontece? Eles saem o quê? Edificados. Então, graças a Deus. E eu queria que você também pensasse nisso. Pela graça de Deus, você pode ser um instrumento de edificação para aquelas pessoas que ainda não têm uma clareza da palavra de Deus. Você tem que ter essa responsabilidade, pedir a iluminação do Senhor para poder traduzir isso. Um texto muito interessante que você um dia poderia ler é capítulo 8 do livro de Esdras. O cara fazia uma coisa fora de série, ele era sacerdote, o cara era fora de série, escritor de vários livros da Bíblia.
E ele pregou e o pessoal ia lá pelo meio do povo, explicando, traduzindo, ensinando. Eu e você somos tradutores, somos ensinadores da palavra de Deus. Então, é super importante. Quanto mais eu puder me envolver com a palavra, dar valor para ela, quanto mais Deus vai nos usar para abençoar outras pessoas. Homens de Deus que têm servido ficam desanimados, cansados, mas pela graça de Deus, através do nosso ministério, recebem o quê? Encorajamento. E aí saem o quê? Animados, confiantes. Quantas experiências nós temos tido? Quantas experiências nós temos tido? De gente que chega em certo momento, eu me lembro muito bem de uma fermata de um irmão que queria desistir de tudo. E nós pudemos reunir um grupo de irmãos ali, pastores, orando por ele. E ele se animou. Então, é muito gostoso você participar disso. E você lá na sua igreja, na sua comunidade, na sua classe de escola dominical, pode fazer isso também. Chamar outros irmãos, orarem. E com certeza, a palavra de Deus vai ter valor. E as pessoas poderão ser o quê? Edificadas. Poderão ser animadas. Mas aí, eu quero colocar 3 pessoas, né? Então, obreiros, homens de Deus e também o quê? Pastores, que se sentem o quê? Desencorajados, abatidos, desconsolados, sem saber o que fazer. Mas pela graça de Deus, voltam para os seus ministérios o quê? Consolados, confortados, sabendo que podem contar com irmãos que se preocupam com eles. É bom a gente saber que nós temos gente que ora pela gente. Temos gente que cuida da gente. Mesmo distante, temos pessoas que estão cuidando de nós. Certamente, vários irmãos da sua igreja estão orando por você para passar esses 2 dias aqui. Que bom, porque isso é o corpo de Cristo. Isso nos anima, nos encoraja. Porque a igreja não é nossa, é de Deus. Então, realmente, esses 2 dias aqui, agora que a minha igreja... Não, peraí, não é sua igreja, desculpe. É a igreja do Senhor. Ele tem mais preocupação com ela do que você, do que eu. Então, é bom saber que ele tem alguma coisa especial para que nós possamos fazer para edificar, encorajar, para consolar, confortar aqueles irmãos. Então, eu queria falar um pouquinho sobre esse uso prático. Pela graça e misericórdia de Deus, com toda a confiança, encontram graça e misericórdia quando nós buscamos o Senhor. E esse texto de Hebreus é muito bonito. Nós temos um trono de graça e misericórdia para buscarmos o quê? Na hora certa, para buscarmos a presença de Deus. E ele vem... E ele, que é o nosso sumo sacerdote, ele vem e nos encoraja. Ele vem e pode falar, olha, eu estou cuidando de você, fica tranquilo. Eu estou, pela graça de Deus, escrevendo agora o livro de Hebreus. Já escrevi até Apocalipse agora, mas o Hebreus era realmente um livro meio delicado, se não muito delicado. E é muito gostoso a gente ver. É um livro muito cristológico. Que coisa linda, que coisa linda. A gente sabe quem é o nosso Senhor. Ele tem uns textos ali que me deixam assim arrepiados. Ele aprendeu. Imagina só Deus aprendendo. Para quê? Para nos justificar, para conhecer a nossa necessidade. E por isso ele pode chegar e ele é o nosso intercessor junto ao Pai. Então você tem intercessor do Espírito Santo e também de Jesus. A obra do Senhor Jesus está consumada ali na cruz, mas ele continua trabalhando para todos nós. Que bênção, não é? Que bênção. Glória a Deus por isso, pelo seu favor, pela sua misericórdia por nós. E uma coisa que eu quero mostrar com essa ilustração é que nós temos que lembrar que essa nova geração, então, pastores do futuro, temos que cuidar deles já.
Nós temos que pensar nas crianças que estamos com elas nas igrejas aqui, doutrinando elas, mostrando para elas o valor que elas devem dar na palavra de Deus. Eu tenho contado essa experiência aí, eu tenho vários netos, né? E pela graça de Deus, quando eles vão para a nossa casa, com certeza, tem história bíblica para contar. Tem história bíblica para contar. E é muito joia. E aí eles já sabem algumas histórias. Então eu falo, qual que é que você quer que eu conte hoje? Ah, aquela lá, aquela do Daniel, aquela do Zaqueu. Então eles já sabem várias. E é muito legal quando a gente instrui a criança no caminho em que deve andar. É importante isso daí. Você está criando uma nova geração, pastores do futuro. E é muito jóia isso daí. Agora, a pergunta que a gente faz é o seguinte: diante disso tudo, temos alguma implicação? Sim. 1 Coríntios 14, 3 está no contexto dos dons espirituais, como eu falei no comecinho. E aí, Paulo está falando o seguinte, olha, ele está comparando o dom de línguas com o dom de profecia. Com todo o carinho, com todo o respeito, nós temos que olhar para a Bíblia e entender aquilo que Paulo está falando. Ele está falando o seguinte, olha, quando você fala de uma maneira diferente, de uma maneira em línguas, não dá para todo mundo entender. E aí, então, ele fala, então é melhor que você profetize para quê? Para que todo mundo possa ser o quê? Edificado. E aí ele vai mostrar alguma coisa muito interessante. Olha aí que eu coloquei aqui. Para que possamos aproveitar e compreender o recado divino para as nossas vidas, o que temos feito é exatamente isso, levar palavras com conteúdo de fácil compreensão. Eu acho que esse é o grande dever de nós pastores. Traduzir de uma maneira fácil para a turma poder entender o que é a Bíblia. Ah, nossa, eu já tinha lido tantas vezes, mas agora estou entendendo. Você e eu somos responsáveis para que eles possam entender de uma maneira tranquila, mas, ao mesmo tempo, palavras profundas, para que eles possam ser o quê? Possam aplicá-las nas suas vidas, possam aplicá-las nos seus ministérios. Por quê? Porque todos nós, cristãos, temos um ministério, não tenha dúvida nenhuma. O que nós, pastores, devemos fazer é abrir a nossa igreja para que Deus possa utilizar os nossos irmãos com seus dons espirituais. Abrindo, então, a possibilidade deles realmente estarem fazendo o quê? Trabalhando para que a igreja... Leia capítulo 4 de Efésios, do capítulo 7, versículo 7 até o versículo 16, e ele fala que todos nós devemos fazer o quê? Trabalhar para que o corpo cresça. Agora, como é que eu vou fazer isso? Eu tenho que ensinar para a nossa igreja exatamente isso aí. Eu tenho que ensinar para o nosso pessoal exatamente isso daí. Muito bem. Aí, diante disso, nós temos um desafio. Um desafio. Agradecendo a Deus que tem levantado sustentadores desse ministério de refrigério, de pit stop, para os necessitados, temos uma necessidade. E o que eu queria que a gente tivesse aqui, nós todos já participamos então de fermatas. E nós temos, pela graça de Deus, entendido que Deus tem sido muito bondoso conosco. Gente que você nunca conheceu e que talvez nunca vai conhecer, tem feito o quê? Tem sido generosos. Essa palavrinha aqui, cadê? Generosidade. Tem gente que está dando, está sustentando esse ministério, sem que ele saiba quem é você. Por quê? Porque Deus tem trabalhado na vida desses homens. Então, nós precisamos agradecer a Deus. É um privilégio você participar de uma fermata, né? É tão gostoso você sair de lá revigorado. Por quê? Porque tem gente investindo. Porque Deus tem dado a essas pessoas a alegria de participar. E é tão gostoso a gente poder participar desse mecanismo, né? Através de pessoas, nós somos abençoados. Através de pessoas, nós podemos ministrar. Através de pessoas, nós podemos edificar, encorajar, animar, consolar. Que coisa bonita, que coisa bonita.
Isso é o que Deus quer que a gente faça. E isso não só aqui em termos de Fermata, é lá na nossa igreja, lá no nosso dia a dia, lá na nossa congregação. Deus quer que a gente faça dessa maneira. Então, o desafio é exatamente ver que necessidade que temos. E o desafio é esse daqui, ó. Necessitamos, então, de irmãos que intercedam para que o Senhor nos use como instrumento úteis para cooperar com aqueles que o Senhor chamou para o ministério. O Senhor tem chamado a gente para o ministério e eu tenho falado sempre, né? É um privilégio, mas ao mesmo tempo uma tremenda uma responsabilidade. Uma responsabilidade. Você está trabalhando com vidas pelas quais o Senhor Jesus deu a sua vida, pelas quais o Senhor Jesus verteu o seu sangue. Que responsabilidade, que responsabilidade. Você pode fazer com que essas pessoas tenham uma vida bonita, agradável a Deus, glorifiquem a Deus, ou você pode fazer de qualquer maneira e eles vão ser o quê? Aqueles que vão passar pelo fogo e vão sair o quê? Chamuscados. Nós vamos ter lá no céu um departamento de crentes enfumaçados. Por quê? Porque não tiveram o trabalho necessário para ter uma vida legal. Uma vida construída, né? Com o quê? Com ouro, prata e pedras preciosas. Gente, nós não podemos fazer com que o nosso povo construa a sua vida com madeira, feno e palha. Pelo amor de Deus, não faça isso. Não deixe que a coisa aconteça de jeito nenhum. Todos são salvos, graças a Deus. Mas vai ter um setor de gente lá meio defumado, crentes defumados. Já pensou que legal? Não, que legal nada. Nada disso. Não, todo mundo tem que ter uma vida legalzíssima, né? Em que Deus vai ser honrado e glorificado.